a velhice e a morte de Davi e a sunamita Abisag que o aquecia. Quando o rei Davi já estava bem velho, ele sentia muito frio. Os seus servidores o cobriam, mas ele não conseguia se aquecer. Então seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós iremos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará aquecido. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita para servir ao rei, e encontraram em Sunem uma jovem chamada Abisag, e a levaram ao rei. Ela era muito bonita, servia e cuidava do rei, mas o rei não teve relações com ela. A morte do rei Davi. Davi, o homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, era filho de Jessé, foi pastor de ovelhas e finalmente rei de Israel. Reinou 40 anos em Israel, sendo 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Suas últimas palavras foram exatamente as seguintes: Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. E essas foram as últimas palavras do rei Davi. E morreu Davi em boa velhice, tendo desfrutado de uma vida longa, riquezas e honras. E o seu filho Salomão foi o seu sucessor. Após a morte do rei Davi, Salomão se estabeleceu no trono, porém Adonias fez uma jogada perigosa com o rei. Adonias era o quarto filho do rei Davi e já tinha tentado usurpar o trono, situação que fez com que Davi antecipasse a coroação de Salomão, que assentou-se no trono e começou a governar todo Israel. Adonias, quando soube que Davi havia constituído a Salomão como rei, o temeu e pediu clemência, e Salomão concedeu, contanto que Adonias não perturbasse mais. A morte de Adonias. Adonias foi visitar Batseba, mãe de Salomão, e ela perguntou: A sua visita é de amigo? E ele respondeu sim, e continuou: A senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente e o meu irmão se tornou rei porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer só um pedido e peço que a senhora me atenda. Peça ao rei Salomão que me dê Abisag, a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu Batseba. Eu vou falar com o rei por você. E então Batseba foi falar com Salomão em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la, se inclinou diante dela, depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxessem um trono para ela. E ela se sentou ao lado direito dele. Então Batseba disse: Eu tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. E o rei disse: Pode pedir, minha mãe, eu não recusarei. E então Batseba disse: Dê Abisag em casamento ao seu irmão Adonias. Indignado com esse pedido, Salomão perguntou para ela: Por que é que a senhora está pedindo Abisag para Adonias? A senhora deveria pedir também que eu dê a ele o meu reino. Afinal, Adonias é meu irmão mais velho e o sacerdote Abiatar e o comandante Joabe estão ao lado dele. E então Salomão jurou pelo Senhor Deus assim: Que Deus me castigue em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi. Ele cumpriu a sua promessa e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. E então o rei deu ordem a Benaia, e ele foi e atacou Adonias e o matou. Naquela época era considerado uma afronta e uma traição tomar uma concubina ou uma esposa do rei.
Ainda que Davi não tenha tido relações com Abisag, aos olhos de todo Israel, ela era sua esposa. Salomão, ao matar Adonias, pretendeu evitar uma futura revolta por parte de Adonias, reivindicando o trono. Até porque, se Adonias tentou usurpar o trono do próprio pai, não faria isso com o irmão mais novo? Na conversa que Adonias teve com Batseba, é possível perceber que ele não estava tão conformado assim de Salomão governar no lugar dele, já que ele era mais velho que Salomão, quando ele diz: "A senhora sabe que sou eu a quem deveria ser o rei e que todos esperavam isso em Israel." Adonias fez esse pedido para a mãe do rei, para parecer inocente, mas Salomão entendeu a dissimulação por trás desse pedido e eliminou definitivamente qualquer possibilidade de um confronto futuro com Adonias e com quem viesse a aliar-se a ele. E esse foi o fim de Adonias.